Olá! Hoje a gente vai explorar um conjunto bem intrigante de fontes, sabe? Temos descobertas paleontológicas impressionantes, a narrativa bíblica do dilúvio e também mitos antigos de várias partes do mundo. E o ponto de partida é fantástico mesmo. É um lugar chamado Tanis, lá na Dakota do Norte. Exato, Tanis. Lá eles acharam fósseis assim, inacreditavelmente preservados. Tipo, uma perna de dinossauro ainda com tecido mole, sabe? Pele, músculo. Não só osso. E não para por aí. Acharam um embrião de pterossauro dentro do ovo. E peixes, muitos peixes, com umas esferas minúsculas de vidro presas nas guelras. Vidro? Como assim? Vidro de impacto, originado provavelmente pelo choque do asteroide lá em Chicxulub. Isso tudo indica que eles morreram de repente, foi uma coisa catastrófica, né? Uma morte em massa, súbita. E a interpretação científica mais aceita liga isso ao impacto do asteroide, mesmo estando a milhares de quilômetros. Sim, a ideia é que o impacto gerou ondas enormes, tipo seixes, que varreram essa região de Tanis. Foi um soterramento muito, muito rápido. E o curioso é a mistura, né? Animais de terra e animais de água, todos juntos, soterrados nesse caos. Exatamente, uma bagunça geológica, digamos assim. E essa imagem toda de soterramento rápido por água... Bom, uma das nossas fontes faz uma conexão bem interessante aí. Qual seria? Um artigo que a gente analisou sugere esse cenário de Tanis, ele meio que se alinha com um modelo de dilúvio global. Como que está descrito lá em Gênesis capítulo 7. Ah, entendi. A fonte usa Tanis como um possível exemplo, um análogo, de como a fossilização poderia ter ocorrido nesse modelo de dilúvio, a rapidez, a escala. Isso. A ideia é que Tanis mostra um tipo de processo que, segundo essa visão, poderia ter acontecido em escala global. E, claro, isso nos leva direto para a narrativa de Gênesis 7. Os comentários bíblicos que a gente viu detalham bem isso. Deus manda Noé construir a arca, né? Sim, e entrar nela com a família e os animais. Casais de todos os tipos. Aí vem a parte dramática. As fontes do grande abismo e as comportas do céu se abrindo. Chuva por 40 dias sem parar. É muita água. E as águas sobem tanto que cobrem até as montanhas mais altas, prevalecendo por 150 dias. A narrativa até diz que Deus mesmo fecha a porta da arca. Um dos comentários que a gente leu, o Maná Online, ele foca bastante no simbolismo, né? Sim, ele vê o chamado para entrar na arca como um convite à salvação, à esperança em meio ao caos. E ressalta a incredulidade das pessoas na época, mesmo com os avisos, como a própria construção da arca, a entrada dos animais. Algo bem visível, né? É. E o comentário faz até um paralelo com hoje em dia, falando sobre buscar um refúgio espiritual. Mas o que deixa muita gente intrigada, e o artigo também explora isso, é que essa história de um dilúvio gigante não é só da Bíblia. Não mesmo. É impressionante como narrativas parecidas aparecem em culturas super diferentes, sem contato aparente entre elas. Sim. O artigo lista vários exemplos. A epopeia de Gilgamesh, lá na Mesopotâmia, é um clássico. Mas tem também a lenda de Yu na China, mitos dos maias, dos astecas. Histórias dos Hopi e Cree, na América do Norte. Contos da Polinésia, dos aborígenes australianos. É global mesmo. E o mais incrível são os pontos em comum, né? Quase sempre tem uma causa ligada a erro humano ou fúria divina. Um aviso que chega para alguém, um ou mais sobreviventes que escapam, geralmente num barco. E depois eles repovoam a Terra. É um padrão muito consistente. Para a fonte que a gente está discutindo, essa consistência toda sugere que talvez não seja só coincidência. Talvez seja uma memória coletiva, sabe? De um evento real, bem antigo e traumático. Então a gente tem essas linhas se cruzando. Tanis mostrando uma catástrofe com água. Gênesis narrando um dilúvio global. E esses mitos ecoando a mesma ideia pelo mundo. E a fonte que conecta tudo isso sugere que boa parte do registro fóssil poderia ser resultado desse tipo de evento catastrófico, alinhado com Gênesis e lembrado nos mitos. Mas é importante notar as diferentes interpretações, né? Fundamental. A ciência padrão explica Tanis pelos efeitos do impacto do asteroide, um evento específico. Já a perspectiva criacionista do artigo vê Tanis e os mitos como evidências que apoiam a narrativa de Gênesis. E os comentários bíblicos focam mais no significado teológico. O julgamento, a salvação pela fé, a aliança. Nosso papel aqui é só apresentar essas visões que estão nas fontes, sem tomar partido.
Exato. Apenas mostrar como essas peças se encaixam ou se confrontam nas diferentes leituras. Perfeito. Então, resumindo, a gente viu como Tânis, Gênesis e os mitos mundiais convergem nessa ideia de uma grande catástrofe aquática lá do passado. E fica a reflexão, né? Independente da explicação que cada um prefira, asteroide, dilúvio bíblico, outra coisa, o que será que significa essa persistência tão grande de histórias de inundação? É uma boa pergunta. Será que eventos reais, talvez muito traumáticos, moldaram não só a geologia do planeta, mas também a nossa memória coletiva? O que essas narrativas antigas, guardadas na pedra e na palavra, ainda querem nos dizer sobre destruição, mas também sobre resiliência e sobre recomeçar?